Queridos, a paz do Senhor. Queridos, a paz do Senhor. Quem está alegre em Jesus hoje? Glória a Deus. Com essa alegria, pegue sua Bíblia, abra ela no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Terceiro capítulo. Agil, me ajudei. Toca nada triste, senão eu choro aqui, aí dá ruim. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero estar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar falando da palavra dele de forma interpessoal. É sempre um prazer ministrar a palavra. Quero agradecer a liderança 38K, os pastores, Diácono Douglas, obrigado. Eu costumo dizer que é sempre um prazer compartilhar desse altar com os senhores, homens cheios do Espírito Santo. É uma alegria imensa. Quem achou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pastor Moisés cantou algo semelhante aqui. Eu falei, rapaz, quase que ele dá no texto aí. Mas é o Espírito Santo que faz essas coisas. Verso 1 diz o seguinte: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. Na tradução dos senhores talvez esteja a hora 9. Verso 2: e aconteceu que um homem aleijado de nascença, diga, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas, diga, esmolas, aos que entravam no templo. Verso 3: quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo ou uma esmola. Verso 4: fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma coisa. Então afirmou Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Verso 8: e de um salto pôs em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Verso 9 e último: quando todo o povo ouviu andando e adorando a Deus, verso 10, reconhecendo que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Se assente glorificando a Deus. Eu vou tomar água antes de começar, porque glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro bem específico. Talvez você, tirando um tempo na sua residência para tomar o livro e começar a ler, você vai ver que o livro ele foi escrito por Lucas, discípulo do apóstolo Paulo. Lucas, que tinha por profissão ser médico. Eu gosto do livro de Atos porque o livro de Atos ele conta os acontecimentos em seus detalhes. Lucas ele não deixava escapar um detalhe que para nós pregadores tem uma utilidade imensa. E no decorrer da semana Deus estava falando comigo acerca do livro de Atos. E quando eu fintei os meus olhos nesse capítulo, me intrigou, porque eu consegui ver esse capítulo de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Quem já passou por isso? Você já leu algo na Bíblia, mas daqui a pouco você passou a ler de novo, você viu completamente diferente da forma que você havia lido antes. Quem já passou por isso? Foi exatamente isso que aconteceu comigo essa semana. Eu comecei a ler este capítulo e Deus falou comigo poderosamente. Então hoje eu quero compartilhar pensamentos com os senhores hoje. Hoje eu quero fazer desse momento, desses poucos minutos,
Eu quero mostrar a vocês aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração durante a semana. E para isso eu preciso que você redobre a sua atenção. Se você já está atento, redobre a sua atenção. Ora, eu vi essa semana um vídeo na internet que me deixou perplexo. Um pregador muito famoso, ele disse: quando nós vamos ao cinema, nós temos por hábito desligar o telefone, né? Passa até um vídeo introdutório antes para a gente desligar, porque pode incomodar alguém. Nós não nos levantamos para ir no banheiro, muitas vezes na intenção de não perder os melhores momentos do filme. Mas por que quando nós viemos à igreja oferecer um culto, a nossa atenção não é a mesma? Por que quando nós chegamos na igreja nós não desligamos o telefone, colocando modo avião, de forma que nós não deixamos que a nossa atenção seja tomada por um aparelho eletrônico, quando na verdade a primazia do culto é para Cristo? Então redobre a sua atenção, porque essa é a palavra do Senhor. Lucas, ele começa o capítulo de forma bem específica. Ele disse que 2 apóstolos, quantos apóstolos? Pedro e João, subiam ao templo a hora nona. Para quem não sabe, a hora nona é às 3 horas da tarde. O templo abria e as pessoas iam até o templo para fazer o quê? Orar. Só que um detalhe, ele escreveu no verso 2. Ele disse que um homem coxo de nascença, um homem que não conhecia uma forma de equilíbrio entre as pernas. Eu poderia dar 2 exemplos para vocês de pessoas que passaram a ser enfermas. Mefibosete era um. Ele passou a ser enfermo. Ele andava. O cego Bartimeu, que quando Jesus se deparou com ele, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. No original seria: Senhor, eu quero tornar a ver. Se alguém quer tornar a ver, é sinal que um dia ele... Mas esse homem aqui, ele nunca sentiu prazer de correr quando era criança. Esse homem aqui, ele nunca se pôs em pé para olhar um amigo nos olhos. Esse homem aqui, ele sempre teve que olhar as pessoas de baixo, porque ele já nasceu com aquela deficiência. E Lucas, ele descreve isso de uma forma bem interessante. Ele descreve um homem aleijado de nascença, estava sendo carregado aos portões. Por que ele estava sendo carregado? Porque pelas suas próprias forças ele não teria como chegar ao templo. E tem alguns pontos de flexão para você entender que seria crucial na minha pregação. Ele era levado diariamente ao templo. Ele ia para pedir esmolas. Ele não ia para pedir oração. Ele não ia na perspectiva de talvez pedir ao sacerdote: ora por mim, eu nunca andei, eu quero andar. Ele ia, ele tinha uma rotina. O propósito dele não era pedir oração. O propósito dele não era ficar em pé. O propósito dele não era andar. A vida dele era baseada em pedir esmolas. Só que um detalhe interessante é que o local onde ele estava não era um local comum. O local onde ele foi pedir esmolas não era um local comum. Ele não foi ao parque shopping. Ele não foi ao parque da cidade. Ele não foi à torre de TV, onde ele via pessoas com condições financeiras a ponto de pedir: me abençoe, eu preciso. Não. Ele foi a um lugar específico. Ele foi a um lugar cuja geografia era profética. Ele foi a um lugar que carregava uma essência sobrenatural. Não era um local onde as pessoas se reuniam com dinheiro, compravam material aqui, material ali. Não. Era um local onde pessoas de experiências com Deus, diga, experiências com Deus, se reuniam. Só que eu me pergunto,
diante de um local cuja geografia é profética, e coisas sobrenaturais acontecem, não por causa do povo, mas que o povo estava indo lá buscar a presença de Yahvé, por que ele não pedia oração? Por que ele não chegava ao templo? Eu vou devagar, senão eu não aguento, daqui a pouco minha garganta, eu beber uma água aqui, o clima está muito seco. Por que ele não ia ao templo pedir oração, já que a atmosfera poderia curá-lo? Sabe por quê? É porque tem muita gente que está dentro da igreja, contextualizando, está na igreja, mas com a motivação errada. A geografia é certa, mas o propósito é errado. Ela até veio no local certo, só que ela não entende que a geografia é profético bastante para pôr ela em pé, e ela só quer aquilo que sustenta ela por 24 horas. Charles Haddon Spurgeon, teólogo inglês, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele pregou o seu sermão mais famoso diante da porta estreita, e ele disse que o local, Luiz, mais perigoso do mundo não era onde as guerras aconteciam. O local mais perigoso do mundo não era aonde as trincheiras estavam sendo formadas. O local mais perigoso do mundo, contextualizando, não era no morro, lá no Rio de Janeiro, ou numa cidade onde o índice de assalto é grande. Não. O local mais perigoso do mundo era estar diante da porta. Ele dizia que as pessoas que estavam diante da porta corriam muito perigo e eram as mais tristes sobre a face da terra. Mas por que, Israel? Porque eram pessoas de conexão, eram filhos de pessoas envolvidas, estavam à porta, mas não entravam, estavam perto, mas não se conectavam. Eram pessoas que viviam o meio, mas não adentravam a porta. Sabia que a porta estreita era Cristo, mas resolviam não se conectar, não se envolver, não transpassar a porta. E essa eram as pessoas mais tristes que Charles Spurgeon dizia, porque elas estavam perto, mas elas não queriam se conectar com Cristo. Estavam no culto, mas não entendiam a essência dele. Viam a igreja, mas tratavam o culto como uma coisa normal. Logo não entendiam a essência, porque só entende o que é espiritual aquele que é espiritual. Paulo disse. Eles não sabiam o significado da real essência da porta estreita. Então eles se deparavam com a porta, Geu, eles ficavam só de frente a ela, corriam perigo. Charles Spurgeon dizia que eram as pessoas que corriam mais perigo no mundo, porque estavam, mas não participavam. Elas viam acontecer, mas não se envolviam. Elas chegavam, mas não recebiam. Não é diferente da nossa geração. Uma geração onde muitos vêm, mas poucos se conectam. É uma geração que idealiza um Jesus que ama a todos e aceita tudo. Jesus ama a todos, mas não aceita tudo. Jesus recebe a todos, mas não aceita tudo. Essa teologia que Jesus aceita tudo é uma teologia mentirosa. Se Jesus aceita tudo, por que ele veio morrer pelo pecado do povo? Se Jesus aceita tudo, as nossas práticas, tudo aquilo que fazemos, porque ele nos ama, qual é o significado da cruz? Não. Querem definir o
que os pastores, pregadores devem pregar nas igrejas. Essa é a nossa geração. A geração que tem muita gente se arrepiando, mas pouca gente se transformando. Porque eu reafirmo dizendo, um sentimento que aceita tudo não é amor, é omissão. Um sentimento que aceita tudo não é amor. Cristo te ama tanto que Ele te recebe, mas Ele te ama mais tanto que Ele não permite que você fique do jeito que você veio. Paulo chega a dizer à igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Mas não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Evangelho é transformação. Diga para pelo menos dois: evangelho é transformação. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Verso 2: aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Veja bem, porque você acha que diariamente ele era posto na porta do templo? Se não desse lucro, os homens colocariam ele lá todo dia? Colocaria. Todo dia ele não era colocado lá esporadicamente. Todos os dias, o autor vai dizer que ele era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Se tornou um negócio. A doença dele se tornou-se uma empresa. Logo, gerava lucro para quem levava ele. E quem levava ele não queria que ele ficasse o quê? Por quê? Porque a doença dele, a fragilidade dele, a deficiência dele rende lucro para quem o leva. Então as pessoas que estavam levando ele não queriam que ele se erguesse, porque a partir do momento que ele se erguesse, o lucro acabaria. Como assim, Jael? Existem pessoas que para lucrar precisam que outras fiquem no chão. Então o que leva ele, quem leva ele na verdade, não quer que ele levante, porque senão a suposta empresa quebra. Então quem leva ele não quer que ele levante. É uma geração aqui que os grandes, para serem grandes, precisam que pessoas fiquem humilhadas diante dele. Só que quando você entende o real significado de grandeza à luz do evangelho, você compreende que grandeza é você pegar quem está no chão, colocar em pé para fazer ele ser grande, a ponto de ele pegar alguém que está no chão, levantar e diga: levanta-te e anda. Isso é evangelho. Só que as pessoas que levavam ele para lá não queria que ele levantasse, não queria que ele se erguesse, porque todos os dias a doença dele, a humilhação dele gerava lucro para quem levava. Então quem está olhando de fora está vendo amigos levando um pobre aleijado para a porta do templo, e quem está olhando de fora está vendo, está ajudando, está abençoando ele. Mas não, quando você entende isso, você percebe que essas pessoas que ele estava supostamente conectado estavam sustentando a derrota dele naquele lugar, porque não queriam que ele levantasse, porque não queria que ele ficasse em pé,
Os grandes estavam querendo ser grandes, colocando ele para baixo. Mas olha para o seu irmão e fala assim, ó, bota assim, mas, fala para ele, mas Pedro e João estão vindo aí. Glória a Deus. Eu gosto muito dos livros que Lucas escreveu, o Evangelho, Atos dos Apóstolos, porque ele é incisivo, ele é detalhista. E eu gosto de detalhe. Diante de toda essa circunstância e situação, as pessoas colocavam ele lá. As pessoas que estavam conectadas com ele levavam ele ao templo não para buscar o Senhor, levavam ele ao templo não para receber oração, não para se conectar com Yahvé. Levavam ele ao templo, ministros, para sustentar aquela situação. Levavam para isso. Só que o texto decorre dizendo: e Pedro e João vêm aí. Quando Pedro e João se depara com ele, Pedro e João disse. Quando Pedro e João chegou até eles e olhou para eles, ele esperou receber alguma coisa. Não oração, não poder de Deus, mas o quê? Era rotina. Aquela rotina não condicionava buscar a Deus no templo, mas aquela rotina o condicionava todo dia ir ao templo. Geografia certa, mas com a motivação errada. Ia, mas não participava. Ia, mas não se conectava. Ele ia, mas não se relacionava com Deus do templo. Ele ficava à porta. Mas quando João e Pedro, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Olha para nós. Se ele estivesse já olhando, haveria motivo para Pedro e João pedir para olhar? Quando ele estendeu a mão esperando esmola, Pedro e João olhando para ele, como é que estava o olhar dele? Porque aquela situação condicionava a ficar depressivo. Aquela situação condicionava a andar de cabeça baixa. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para pessoas que você não pode deixar pessoas e situações te fazer continuar olhando para baixo. Você é uma pessoa cheia de promessa, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não deixe as situações que te acometem te fazer olhar para baixo. O teu Deus te faz hoje levantar a tua cabeça e olhar para o Deus que te garantiu. Deus vai te levantar para viver o propósito. Deus não quer que você viva por necessidade. Deus quer que você viva por propósito. Quem vive por necessidade uma hora se esgota. Quem vem para a igreja com a motivação de eu vou na igreja porque o Deus é o Deus do ouro da prata, Ele vai me dar uma condição financeira, eu vou conseguir conquistar algo. Quando ele conquista, ele não tem mais a necessidade de ficar. O que ele faz? Já perdemos quantos assim? Está na Bíblia. Não precisa inventar motivo não. Vem por necessidade. Eu vou para Deus curar, eu vou só para isso. Não, você vem para se relacionar. Quando você se relaciona, você se envolve, você se conecta. Deus faz isso por você sem você pedir. Sabe por quê? Porque o Deus que te trouxe e faz você se relacionar hoje é o Deus que te garante, é o Deus que te supre, é o Deus que pega a sua vida e fala assim: ele precisa disso, ela precisa disso, e eu vou garantir. Esse é o Deus que quer que você se relacione. Esse é o Deus que quer que você se envolva. Deus não quer que você venha por necessidade. Eu vou porque eu estou precisando disso, eu vou porque eu estou precisando daquilo. Não, venha para a igreja se relacionar. Deus quer um povo que se relaciona com Ele verdadeiro. Cadê aquele que está recebendo essa palavra e pode levantar as mãos e glorificar o Deus da obra? Ele olhava para baixo. Aquela situação o prendia numa tristeza que não permitia ele olhar mais para cima, porque a humilhação era grande.
a humilhação, a situação onde ele vivia. Todo dia ele estava ali pedindo dinheiro. Pare de buscar no templo aquilo que te só traz sustento por 24 horas. Para de buscar na igreja sustento para 24 horas. Deus tem algo melhor para você que é eterno. Deus está dizendo: eu tenho um alimento melhor para você que vai te sustentar de verdade. Mas para isso eu exijo relacionamento. Quem está recebendo isso? É um Deus que quer se relacionar com o seu povo. Não é um pai relapso que só quer ver aos finais de semana, que só se relaciona no culto. Não, é relacionamento, é diariamente. Ele vinha diariamente ao templo. Todo dia ele estava ali. Geografia certa, mas propósito errado. Ele tinha essa tristeza nele, que não permitia ele olhar para cima. Então quando os apóstolos chegam até ele, ele estende a mão esperando receber alguma coisa. Aí Pedro olha para ele e fala assim: olha para mim. Peraí, quer dizer que a palavra não foi levanta e anda? Não. A primeira palavra: levanta a sua cabeça. Não sei quem vai pegar isso aqui, porque antes de eu mudar o contexto da tua história, eu tenho que mudar o teu comportamento. Antes de eu mudar aquilo que você vive, eu tenho que mudar a forma que você vive. Antes de eu entrar onde você está pedindo em oração para eu entrar e mudar a situação, eu estou dizendo que quero mudar a tua forma de agir, para que você entenda que eu faço o que eu faço, não porque você está pedindo, mas porque eu quero transformar a sua forma de viver. Isso é evangelho. Mudança de comportamento, ação. Deus quer isso. Lembra do nome do primeiro homem? Adão. Adão não era um nome próprio, como Israel, Júlio, Bruno. Não. Adão significava homem. E homem no original, antropo. Você vai pegar isso aqui. Antropo, aquele que foi feito para olhar. Deus te fez para olhar para cima. Deus te fez para você fintar os olhos nele. Deus está dizendo para você: assim como Pedro andou sobre as águas, mas afundou porque perdeu o contato, não perca o contato. Eu sou sua direção, eu sou sua luz, eu sou seu caminho. Mas eu falo hoje: olha para mim. Essa é a proposta. Porque a proposta do evangelho fácil sem luta é errada. Jesus disse: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu... A perspectiva do evangelho fácil descarta. É luta, irmão. É prova, é dificuldade. Mas a palavra diz que nenhuma luta, nenhuma prova pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem recebe isso, levanta a mão e glorifica o Deus que está presente falando com você hoje. Se Deus quer que o homem, fez o homem para olhar para cima, o diabo vai querer fazer o quê? O diabo vem na contramão de Deus. Se Deus fez o homem para olhar para cima, o diabo vai querer fazer o quê com o homem? Olhe para baixo. Porque a partir do momento que você olha para baixo, você perde a conexão. Você perde o Wi-Fi, você perde o que te conecta com o Criador. Logo, quando você perde a conexão, você só se depara e só consegue viver os seus problemas. E quando tudo que você vê é os seus problemas, você não consegue enxergar a Deus. Então Deus quer que você não perca a conexão, de forma que você
Vivencie aquilo que Ele quer que você vivencie, mas não perca a conexão. Venha para a igreja, mas venha para se envolver. Venha para a igreja, mas venha para se conectar. Quando estiver cantando os louvores aqui em cima, levanta a mão e diga: Deus me visita. Deus, eu estou aqui, estou chamando a tua atenção. Eu quero me comunicar. E se o diabo fala para você, abaixa a cabeça, você vai dizer: Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus, Criador do céu e da... Quem pode levantar a mão comigo e começar a chamar a presença do Altíssimo? Porque eu sinto a presença dele de forma poderosa. Não perca a conexão, não perca o relacionamento. E aqui eu começo a encerrar, tenho 10 minutos. A esmola que ele recebia só o condicionava a voltar no outro dia. E é receber e vivenciar as mesmas coisas, as mesmas humilhações, os mesmos olhares que olhavam para ele assim e falavam assim: um pobre coitado. Que Deus tem misericórdia, porque é assim que o povo judeu é, gente. Ou era pecador, alguém pecou para ele ficar assim. Era assim, o condicionavam dessa forma. Ele não conseguia olhar para cima, porque toda pessoa que dava olhava para ele e falava assim. Então ele já pediu o quê? De cabeça baixa. E todo dia as conexões dele levavam ele para aquela situação. Eu tiro esse tempo para falar: cuidado com quem você se conecta, cuidado com quem você se relaciona, porque existem conexões de relacionamentos que só vão te condicionar a ficar de cabeça para baixo, de vir à igreja e não se comunicar, de não se conectar. Tenha conexões que te levam para a igreja a ponto de levantar a sua visão e diga: olha para o Criador, porque Deus é capaz de mudar o teu estado. Essas são as conexões que Deus quer para a tua vida. Essas são as amizades que Deus quer te apresentar. Pessoas que pegam na sua mão e falam assim: vem comigo, que eu vou te levar. Deus vai te alcançar, meu irmão. Eu vou te levar, Deus vai te visitar. Eu vou te levar, você vai se avivar, vai se animar de novo. Arrume amizades que te condicionem a prosseguir um pouco mais. Você pode ficar de pé? Para de buscar por coisas que te sustentam por 24 horas. Comece a buscar coisas que vão fazer você ficar de pé para sempre. E esse Deus da conexão, esse Deus do relacionamento, esse Deus que quer te envolver a ponto de dizer assim: você é meu amigo, Ele está aqui hoje. Esse Deus que olha para você e fala assim: meu filho, minha filha, olha para cima. Não perde a conexão não. Não perde o contato não. As lutas vão estar aí, mas eu sou Deus, Criador de tudo. Vou repetir isso aqui: eu sou Deus, Criador de tudo. Que horas eu quiser falar assim: tempestade cesse. Que horas que eu quiser dar um basta para a sua situação, eu vou fazer acontecer. E não há ninguém que possa e faça escapar das minhas mãos, agindo eu. Viva por propósito, não por necessidade. Todo homem e mulher de sucesso se move por propósito e não por necessidade. Eu encerro dizendo isso aqui. Você sabe qual foi o dia que Davi caiu? Enquanto ele vivia por propósito, ele ganhava tudo. Toda a guerra que Davi entrava, diga toda. Vamos, toda. Ele ganhava. Estava vivendo por propósito, tinha a bênção de Deus. Mas em um momento ele disse: hoje eu vou viver por necessidade. E a Bíblia diz que no tempo onde os reis saíam à guerra, pastor André,
Davi disse: não preciso, quero ficar em casa. Há quem diga que Davi não pecou quando foi para a cama com Betseba. Davi pecou quando deixou de viver o propósito e disse: vou ficar em casa. Porque para a execução do pecado tem algo atrás. Tem um sentimento que condiciona o indivíduo a pecar. Então já no sentimento ele já pecou. Deixou a necessidade de falar mais do que o propósito. Mas hoje Deus está dizendo para a tua vida: é tempo de se conectar comigo. É tempo de vivenciar o extraordinário na terra que eu tenho para você. É tempo de você vivenciar o extraordinário que eu reservei para você. Mas para isso eu preciso que você se conecte. Alamando sede calalás. Eu preciso que você entenda que com a visão traz a conexão, e a conexão traz relacionamento. Eu estou disposto a te abraçar hoje e a me reconectar com você. Mas eu preciso de uma motivação sua. Você está na geografia certa. Você está no ambiente correto. Mas talvez sua motivação não esteja certa. Só que hoje, não amanhã, não depois, hoje, eu tirei o dia para descer aqui na 38K, para me reconectar com você, para religar essa aliança que há muito tempo não tínhamos. Eu desci aqui para te dizer que eu te abraço novamente. Dessa vez eu não te largo. Se conecte comigo hoje, se relacione, eu estou aqui. Com a autorização do ministério, eu quero chamar você aqui na frente, que quer parar de viver por necessidade para viver por propósito, que quer se conectar, quer se relacionar. Calabadocide alamandarás. Eu quero chamar, estão chorando já, é o Espírito Santo. Alguém abraça ele ali. Eu quero chamar você aqui na frente, você que há muito tempo não se conecta e hoje sente no seu coração dizendo: eu preciso me conectar com Deus que me criou. Eu preciso me conectar com Deus que me fez. Relacionamento. Ainda dá tempo de vir, ainda dá tempo. Mas tua glória me atrai, tua presença é tempo de conexão, é tempo de se relacionar. Dá tempo ainda, vem na frente, ó. Você que está do lado de alguém aí que sabe que ele precisa, pega na mão dele, traz ele aqui na frente. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Aleluia. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não Deus se está consumiu. religando os laços. E a voz que saiu Deus está dela um dia me restabelecendo a atraiu. conexão. Deus está reconectando hoje. Dá tempo, vem à frente, dá tempo. Tua glória vale mais que Glória a Deus. Alamanto de queima da cia. É gente chorando. Aleluia. É o Espírito Santo queimando os corações. O Espírito Santo está dizendo no coração deles: vocês precisam estar conectados. Porque o ramo que não está conectado na árvore não faz parte da árvore. Eu estou religando os contatos com vocês hoje. Eu estou me reconectando com vocês hoje. A partir de hoje, vocês viverão o extraordinário de Deus na terra. atraídos pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença. Não me cansarei da tua presença.
subiu,